uma vida vitoriosa com novos paradigmas. Essa é a nossa EBD.3. Nós já falamos sobre paradigmas dentro da igreja, as diferentes formas de ser igreja, como é que a IBNM quer ser como igreja, uma igreja com propósitos, equilibrando várias formas de ser igreja, de forma a atender de forma eficaz as pessoas e principalmente cumprir aquilo que a Bíblia coloca para a gente, a missão que Jesus nos deu como igreja. E eu venho falar agora aqui sobre 2 pontos muito importantes. O primeiro deles é a missão da igreja. A missão da igreja, ela vem dizer, por que a igreja existe? Por que a IBNM está aqui hoje no bairro Novo Mundo, na cidade de Curitiba? Qual é a missão da igreja? O que nós somos? E a nossa declaração diz, somos uma igreja fundamentada na palavra de Deus e que tem como propósitos adoração, serviço, missões, comunhão e discipulado. Você vai perceber aqui nos nossos estudos sobre a IBNM que a palavra de Deus, que a Bíblia, o estudo da Bíblia, ela é uma referência para nós, é o nosso firme fundamento. Tudo aquilo que Jesus deixou para nós, tudo aquilo que Deus registrou na sua palavra, é a base de toda a nossa doutrina, de toda a nossa compreensão, da nossa forma de ser. E na nossa missão isso fica bem registrado. Somos uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Algo que não esteja na palavra de Deus, nós podemos negociar. O horário do culto, a forma com que nós vamos reunir nas células, as organizações, os retiros, itens que não estejam afetando, não estejam ferindo a palavra de Deus, nós podemos conversar, nós podemos atuar. Mas aquilo que é central, aquilo que está dentro, que está claro, que está explícito na palavra de Deus, nós devemos respeitar. Isso é uma premissa aqui na IBNM. E aqui estão os propósitos que nós falamos. Nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos servir uns aos outros, precisamos fazer missões, ou seja, alcançar aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus, ou aqueles que estão perdidos, aqueles que procuram propósito na sua vida. Precisamos viver em comunhão, ajudar uns aos outros, cuidar, dividir as nossas cargas, compartilhar as nossas vitórias e também discipular pessoas, né? Compartilhar o ensinamento, crescer, edificar, compartilhar a forma de viver, compartilhar aquilo que Jesus deixou para nós. Então essa é a missão da IBNM. Por que a IBNM existe? Para proclamar a palavra de Deus e cumprir esses propósitos. Com base na nossa missão, nós temos uma visão. Onde nós queremos chegar? Onde a IBNM almeja estar? A IBNM tem como visão ser uma igreja bíblica, relacional e relevante, visando a transformação de vidas para a glória de Deus. Perceberam aqui de novo o contexto da palavra bíblica? Conforme eu já disse, né, a questão da centralidade da palavra de Deus, a questão da centralidade de Cristo na nossa igreja é fundamental, é relevante, é intencional. Nós buscamos em tudo fazer aquilo que está de acordo com a Bíblia. Vejam a palavra relacional. A palavra relacional vai, de novo, quebrar um pouco aquele paradigma de que a igreja é o templo, é o edifício, é o espaço, né? Nós somos uma igreja relacional, onde nós temos pessoas, onde nós temos vidas. Nesse momento de pandemia, onde está sendo gravado esse vídeo, os cultos online estão temporariamente suspensos, né? Ou estavam suspensos. E a gente não pode se reunir como igreja, estar no templo. Tivemos os cultos online, as células online, e isso não afeta significativamente nossa forma de ser igreja. Nós continuamos cultuando a Deus, adorando a Deus, ofertando a Deus, entregando nossos dízimos, atendendo às necessidades, orando uns pelos outros, porque nós buscamos e temos como visão ser uma igreja relacional. E um ponto importante, sermos uma igreja relevante. Será que se a IBNM saísse do bairro Novo Mundo hoje, se ela deixasse de existir, ela faria diferença no bairro? As pessoas sentiriam falta da IBNM, a comunidade aqui, as pessoas que eventualmente não sejam membros ou frequentadores da IBNM, sentiriam falta de nós aqui no bairro? É algo que nós temos que trabalhar a cada dia, né? Não para nosso orgulho, mas sempre para a glória de Deus, para que Deus seja lembrado, para que Deus seja exaltado em tudo que nós fizermos. E o objetivo da IBNM é transformar vidas, né? Ou seja, pegar pessoas que hoje estão acorrentadas, que estão presas, que estão algemadas pelo inimigo, que estão sofrendo, que estão sob pressão, e transformá-las pela palavra de Jesus em pessoas livres, em pessoas que são amadas, em pessoas que são cuidadas, em pessoas que são vivas diante de Deus, que têm um propósito, que têm um futuro, que têm uma esperança.
Ou seja, essa é a visão, é o que a IBNM busca ser. Uma igreja bíblica, relacional e relevante e que visa a transformação de vidas para a glória de Deus. E o que isso, como é que a gente une todas essas informações, né? Nós entendemos que a missão e a visão da IBNM, ela pode ser cumprida por uma estratégia que é por meio das células. Então veja, nós temos aqui os 5 propósitos: adoração, serviço, missões, comunhão e discipulado, e cada uma das nossas células deve reproduzir todos esses propósitos. Ou seja, os nossos encontros devem servir para adoração a Deus, devem servir para cuidar das pessoas, atender às necessidades que nós temos, deve servir para alcançar as pessoas. Nós estamos falando aqui de missões locais, ou seja, os nossos vizinhos, o nosso bairro. Estamos falando até de adotar missionários no nosso país, no nosso estado ou ao redor do mundo, né? Estamos fazendo missões. Também tem relação com a comunhão, o fato de estarmos juntos, estarmos compartilhando, estarmos cuidando uns dos outros, compartilhando as alegrias, né? E a parte do discipulado, ou seja, a cada encontro nós aprendemos um pouco mais da Bíblia, tiramos as dúvidas, quem sabe alguns itens a mais ajuda outro, quem tem outros conhecimentos da Bíblia vem e auxilia aquele que chegou há menos tempo. E nós entendemos que a IBNM, quando ela se estrutura numa rede, numa igreja em células, ela potencializa, ela incrementa o alcance de atender cada um desses propósitos e assim ser uma igreja eficaz, ser uma igreja bíblica, relacional e relevante para a honra e glória de Deus, gerando transformação de vidas. Ou veja, então veja, quando nós juntamos os propósitos e a nossa visão das células, de uma igreja em células, nós buscamos em tudo fazer, cumprir o que está na Bíblia, a missão que é dada para a igreja. Queridos, essa foi a parte 4, tem mais uma partezinha aí, até daqui a pouco.